Aos 12 anos de idade, eu perdi a minha mãe. Que a minha mãe era tudo que eu tinha na minha vida. Eu não conhecia esse Deus que eu sirvo hoje. Então, para mim, ela era a minha referência, ela era a minha segurança. Né? Então, assim, aos 12 anos de idade, ela descobriu um câncer e o Senhor recolheu ela. Então, assim, ali naquele momento, é como se a minha vida tivesse perdido o sentido quando ela partiu, né? E começou um processo na minha vida de muita tristeza. Eu senti uma tristeza tão profunda. Eu tinha o medo de ser uma pessoa enferma. Sabe, existia algo dentro de mim que eu era uma pessoa enferma. Eu não sentia nada, eu não ia para o hospital, mas assim, eu não sei se foi a doença da minha mãe que assimilou a isso, mas eu cresci com esse medo. Eu achava que as pessoas disseram assim, fulano teve um câncer. Ai, meu Deus, será que eu tenho um câncer? Então, assim, esse medo, ele prolongou por muito tempo na minha vida. E nesse decorrer da minha vida, né, essas tristezas, eu me trancava no meu quarto, eu chorava, não sabia nem porquê. E um dia eu conversando com o Senhor, eu disse, por que eu tenho tanto medo, tenho tanto pânico de hospital, de médico. E o Senhor me recordou na minha memória uma lembrança de quando eu era criança. E a minha mãe, ela sempre se referia a mim como se eu fosse uma pessoa enferma. Eu era magrinha, né? E assim, ela dizia, minha filha... E eu via nitidamente ela conversando com uma amiga dela e dizendo assim, ela é tão magrinha. E se referia a mim como se eu fosse enferma. Então, assim, quando o Senhor me resgatou, porque eu disse o Senhor, ele me resgatou com as cordas de amor dele. Né? E ali, a partir de então, eu comecei a caminhada com Cristo. E muitas coisas foram sendo claras na minha mente, né? Assim, isso aqui é a estratégia do mal, eu preciso orar mais, né? Sim. E nesse meu processo de caminhada, eu comecei tem até um livro, né, que eu gosto muito, da Joyce Meyer. Eu gosto demais ela é pregadora, escritora, e eu me baseei muito nas pregações dela. Eu ficava muito assistindo as pregações dela. E por um processo de medo que eu tinha, aí eu conheci o livro Campo de Batalha da Mente. E eu comecei a ler esse livro e eu comecei a entender como o inimigo, ele usa a nossa mente para destruir os nossos sonhos, os planos que Deus tem. Então eu comecei a ler esse livro, aí foi no processo que eu conheci Paulo, que é o meu esposo, né? Queria até mandar um beijo para ele, que eu acho que ele está nos acompanhando. Romântico. Eu cheguei nessa igreja, conheci ele, aí nós começamos a namorar e veio outro processo. Você que está casada há quantos anos? Vai fazer 6 anos já. 6 anos de amor. 6 anos, uma benção. Tem um filhinho lindo, Davi. Aí começou o processo do mais medo ainda, porque aí começou, vamos ter filho. Precisa engravidar, vamos ter filho. E a mãe dele pedindo um neto. E eu sabia o medo que eu passava comigo. Porque eu tinha quase certeza que eu era uma pessoa muito enferma. Eu disse, Senhor, quando eu começar a fazer exame, vai descobrir uma doença e... Nossa. Então, assim, a minha vida era como se fosse uma sensação de... Sabe um cortejo fúnebre, aquela sensação de funeral, de tristeza. E todas as vezes que ele dizia assim, vamos ter filho, aí era uma tristeza assim, de morte dentro de mim. Nossa. Tá entendendo? E assim, eu tinha sonho de ser mãe, mas ao mesmo tempo eu tinha medo. E eu ia passando para frente, não está no tempo. E criava uma forma de sair daquela conversa. Mas assim, o medo e a frustração eu passei sozinha, só eu e Deus. Eu não contei para ninguém. Então foi um processo todo que eu sofri, só eu e o Senhor. E foi Ele que me sustentou, sabe, Márcia? Pastora Márcia, porque se não fosse Deus, eu posso dizer com certeza que eu não estaria aqui. E aí, pronto, aí o Senhor me dava estratégia, aí eu comecei a ler o livro. É uma bênção esse livro, quem puder, leia. O Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer. Que momento do livro você se identificou mais? O que foi que ela falou assim, que você disse, nossa, o Senhor está me dando aqui uma ferramenta para vencer as batalhas da minha mente, os meus medos calculados. Pronto, uma das coisas que me chamou muita atenção foi que ela disse as estratégias do inimigo. Às vezes ele fala na sua mente como se fosse o próprio Espírito Santo. Para confundir você. E, inclusive, a gente já entrevistou pessoas, Diane, que falaram assim, eu ouvi uma voz dizendo, vai ali, faz tal coisa, e aquela coisa era ruim, mandando a pessoa fazer uma coisa ruim contra si mesma. Então, realmente tem que ter muito discernimento. Como você começou a ter mais discernimento, então, quando você leu? Aí eu comecei a ter mais discernimento, a orar mais, né? Assim, quando vinha um medo, eu já repreendia. Eu sabia que era estratégia do mal, né? Então, eu já repreendia. E ali o Senhor começou a me ensinar a como me fortalecer nele, me firmar nele, né? E todas as vezes que vinha um medo, eu já sabia que era o inimigo querendo me abalar mesmo. E aí, glória a Deus que a minha gestação foi uma bênção. Não tive nenhum problema de saúde, né?
e tive um filho abençoado. Graças a Deus, cheio de saúde, Davi veio perfeito. Depois dessa gravidez, você sentiu que venceu assim essa área? Venci essa área do medo. Isso influenciou também no seu ministério de louvor? Essa questão desse medo, você conseguiu desfrutar mais de Sim. viver o chamado sem medo e também sonhar outras áreas da tua vida sem medo? Sem medo. Melhorou muita coisa na minha vida, né?